Você que ficou aqui comigo, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa. Amém? Por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo. Também está transmitindo ali. Diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, que sou impuro, que tenho lábios impuros e vivo no meio de gente de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia sido tirada do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Até aqui, feche seus olhos. Pai Santo, quero te agradecer, Senhor, por mais uma noite ouvindo a tua palavra, por mais um momento na tua presença, te pedindo, Deus, fale conosco, esteja conosco. Queremos ouvir a tua voz e sermos transformados por elas. Senhor, queremos te pedir que a sua voz alcance o nosso coração, quebrante o nosso coração. Por isso, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nas últimas semanas, nós temos ouvido algumas notícias tristes, bastante tristes. Eu quero falar 3 delas, por um motivo muito especial. A primeira delas é quando um namorado, uma pessoa que morava com uma outra pessoa, espancou sua namorada com 61 socos, e isso desfigurou todo o seu rosto. Ela precisou passar por uma cirurgia de reconstrução facial, e esse foi preso em flagrante. A segunda notícia é onde um executivo, mais recentemente, um executivo ao sair de casa foi interrompido por um caminhão de recolhimento de lixos municipal, e esse então discutiu e atirou contra um gari e o matou.
Depois disso, ele foi caminhar com seu cãozinho, ali, como se nada tivesse acontecido, e seguiu sua vida ao ponto de ser preso na academia onde treinava. E por último, um bispo da igreja evangélica, que foi filmado de uma forma bastante constrangedora, né, com roupa de baixo, feminina, né, uma blusinha feminina e uma peruca loira ali, tem uns engraçadinhos, inclusive, estão falando que parece o cabelo do pastor Tiago. Eu vou dar disciplina, tá, pastor? E o que essas três pessoas, essas três pequenas notícias têm em comum? Os três se consideram cristãos. O executivo, inclusive, publica na sua bio no Instagram: pai, marido, cristão. E depois um outro adjetivo lá que é de ordem política que não convém eu falar. Pai, marido e cristão. O outro se considera cristão também, o que agrediu a namorada. E um, por fim, bispo de uma igreja evangélica. E aí eu faço uma pergunta para a igreja, você, por favor, não responda. O que é ser cristão num país como o nosso? O que significa pecado num país como o nosso? O que significa quando eu digo que eu sou pecador? Quando eu digo que eu sou pecador, quando eu digo que a igreja é pecador, quando eu digo que o mundo é pecador, o que significa? Por que algumas pessoas se reconhecem como cristão, mas não considera pecado alguns pontos de sua vida? Porque eu posso, ao mesmo tempo que eu me considero um cristão, também posso andar armado e atirar contra um gari porque ele interrompeu a minha passagem. Considero cristão e desfiro socos, e não precisaria ser 61, qualquer ato de violência, em especial contra a mulher. Um pastor que disse que estava fazendo uma investigação e por isso estava vestido daquela forma. Não me convidem para fazer investigação de nenhuma ordem. Porque a igreja, porque a religião cristã, ela enlata alguns pecados. Ela quantifica alguns pecados. E eu penso aqui em três latas, três enlatados. O primeiro, o enlatado do crime. Para mim, é pecado quando eu cometo um crime. Por exemplo, eu matei. Como, por exemplo, eu roubei. Como, por exemplo, eu fui um estelionatário. Então, nesse caso, eu fui pecador, pequei. Tem um segundo enlatado, que é o do vício. Então, eu fumo, eu sou um pecador. Eu bebo, eu sou um pecador. Eu consumo alguma substância imprópria, eu sou pecador. Eu sou viciado em jogo, eu sou pecador. Então, a lata do vício. E todos nós aqui entendemos que estamos em acordo com o primeiro enlatado, que é do crime, com o segundo enlatado, que é do vício. E tem um terceiro enlatado, que é da imoralidade. Então, eu sou pecador quando eu cometo algo no sentido sexual, por exemplo. Então, quando eu cometo uma imoralidade sexual, ou uma imoralidade de qualquer outro tipo. Então, eu tenho o enlatado do crime, que faz de mim absolutamente estar claro que eu sou um pecador. O enlatado do vício, também fica muito claro. E também o enlatado da imoralidade, fica muito claro. Mas, via de regra, a gente escolhe esses três enlatados, aquilo é pecado, e eu não avanço na luta contra o pecado, em especial contra pecados que a Bíblia deixa ainda mais claro. Porque é verdade que a Bíblia deixa claro que eu não devo matar. É bastante verdade que a Bíblia deixa claro que eu não devo roubar.
É bastante claro. É bastante clara a questão da imoralidade sexual. Paulo vai abordar bastante isso aos Colossenses. É bastante claro. É bastante claro que eu devo evitar os vícios. O vício destrói a minha família, destrói a minha profissão, destrói quem eu sou, e hoje está sendo cada vez mais abrangente na sociedade, mais enraizado na sociedade. Voltou-se a falar de vícios do tipo de apostas, por exemplo. É bastante claro, a Bíblia condena isso. Mas a Bíblia condena uma série de outras coisas, e de uma maneira até mais intensa que algumas. E aí a gente escolhe alguns enlatados para falar, esses aqui eu sou bom. Esse aqui, ó, eu tô fera, hein? Porque pensa comigo, eu não cometo crime. Eu não jogo, eu não bebo, eu não fumo. Eu apenas tenho relações sexuais dentro do casamento. Eu estou nadando de braçada. E ainda assim, escolhendo os pecados clássicos, vou chamar assim, posso estar pecando contra o Senhor. Posso estar envergonhando o Evangelho. E isso tem feito com que a igreja evangélica tenha evitado alguns pecados, alguns enlatados, os clássicos, mas envergonhado o Evangelho. Envergonhado muito o Evangelho. Não foi o caso desses 3 cidadãos que eu mencionei, porque eles atentaram contra os pecados que a gente está brincando aqui, chamando de clássicos, enlatados. Mas eles poderiam, muitas vezes, estar em dia com os pecados clássicos, com esses 3 enlatados de pecado, e ainda assim envergonhar da mesma forma o Evangelho. Aí o texto que nós lemos do profeta Isaías que ele é profeta em Judá, em especial ele profetizou em Jerusalém, e ele começa o seu texto, começa no capítulo 1, dizendo coisas como: o pecado de vocês, Judá, através do Senhor, Isaías, boca de Deus, o pecado de vocês, Judá, o pecado de vocês, Israel, é pecado comparado a Sodoma e Gomorra. E olha só que interessante, irmãos, pecado comparado a Sodoma e Gomorra, e eu vou te falar, que ele não está falando de crime, ele não está falando do enlatado do crime. O pecado de Sodoma e Gomorra é o pecado de vocês, e ele não está falando do enlatado do vício. O pecado de vocês é o pecado de Sodoma e Gomorra, e ele não está falando do enlatado da imoralidade. Você não precisa abrir, mas eu vou ler o que está no livro do profeta Ezequiel 16, verso 49 e 50, para falar de que pecado Isaías está falando, só que agora lá em Ezequiel. Ora, foi o pecado da sua irmã Sodoma. Esse foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes. Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e nem os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Qual o pecado de Sodoma? A arrogância. Qual o pecado de Sodoma? O abandono. O olhar para o pobre e fingir que ele não está ali. O olhar para a viúva e fingir que não está ali. A despreocupação social era o pecado de Sodoma, segundo o profeta Ezequiel. E agora o profeta Isaías está falando: o pecado de vocês, Judá, é comparado ao pecado de Sodoma. Vocês abandonaram uns aos outros. Ao ponto de que agora, lá no capítulo 6, Isaías tem a visão e ele vê o Senhor. Pensa a importância desse profeta.
Eu sempre, lendo o Antigo Testamento, eu acho Isaías o profeta assim mais extraordinário de todo o Antigo Testamento. Ele simplesmente viu o Senhor. Ele simplesmente viu o Senhor sentado no seu trono. E serafins voando, e com 6 asas, 2 delas cobriam o seu rosto, 2 delas cobriam os seus pés, e 2 delas voavam. E dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E aí, quando ele vê essa cena, ele fala: ai de mim, porque eu sou pecador, porque eu tenho lábios impuros, eu sou homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E aí eu vou falar para você, quando você ouve Isaías falando: ai de mim, eu sou pecador, tenho lábios impuros, o que vem na sua mente, irmão? Sabe o que vem na sua mente? Que Isaías falava palavrão. Que era um cara que falava palavrão. Tinha boca suja, como dizia minha mãe. E aí você fala: eu não falo palavrão, já estou melhor que Isaías. Eu não falo palavrão, por isso eu estou bem. Você sabe por que a gente pensa assim? Porque agora a gente está acostumado a escolher os nossos enlatados. E a gente acha que, se eu estou bem com isso aqui, eu já estou nadando de braçada. Ó, eu não falo palavrão. Isaías falava, estou melhor que ele. E você vai ver, em todo o texto bíblico, toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, que a impureza dos lábios não tem nada a ver com falar palavrão. O Senhor Jesus vai falar: o problema do lábio de vocês é o coração de vocês. Então, com os meus lábios, eu posso sim falar palavrão, mas com os meus lábios eu também oprimo o outro. Com os meus lábios, a minha fala é arrogante. Com os meus lábios, eu diminuo você. Com os meus lábios, eu cometo a gula. Com os meus lábios, eu como sozinho. Eu como cada vez mais e sozinho, a ponto de você, às vezes, não ter o que comer. Pecado de Sodoma. O problema, irmão, não é na superfície do pecado. O problema não fica aqui no falar palavrão, que qualquer pessoa com um QI razoável ali vai entender que é errado e para. O problema é o que eu sou diante de você. O problema é o que eu me torno diante de você. Quando eu faço parte da sua vida de uma maneira arrogante, te deprecio, te assedio moralmente. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade de assédios. E as pessoas não gostam de falar isso, falam que é coisa trabalhista. Aí já vem outro com conversinha de assédio. E a gente precisa aprender quem somos diante de Deus, mas também diante do outro, na sociedade. E aprender a monitorar, a mapear o que é pecado na minha vida, na vida do outro, é muito mais do que aquilo que eu acho que eu já estou bem, que eu estou nadando de braçada. E aí a gente vai aprender 3 rápidas coisinhas, 3 rápidas lições. A primeira delas: saber quem somos de verdade nos aproxima de Deus e dos outros. Do primeiro verso até o verso 5, Isaías então começa ali então a receber essa visão, e ele olha para os serafins, e os serafins estão falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, e ele entende quem ele é. Ele fala: ai de mim, quem eu sou? Existe um significado muito importante, bíblico, dentro dessas posições das asas dos serafins, porque 2 delas eles cobrem a cabeça. Eles estão falando: olha, eu não sou digno. É a humildade diante do santo. Eu não sou digno de estar na tua presença, meus olhos não são dignos de te ver. As outras 2 asas cobrindo os pés, que significa justamente essa humildade do serviço.
Olha, os meus pés eles servem como serviço. A gente falou disso no culto de oração da quarta-feira. Está lá em João 13, onde o Senhor lava os pés, uma forma de serviço, apontando para o serviço. Os meus pés que mostram a impureza do dia a dia. Eu estou cobrindo os meus pés. Eu estou demonstrando o serviço. E as asas que voam têm o significado do ir, do ser enviado, de eu ir para qualquer campo, para falar em nome dele. Então Isaías olha para aquelas criaturas celestiais e ele olha diante do Senhor e fala: ai de mim, ai de mim. Eu preciso necessariamente entender aqui que eu preciso me reconhecer, conhecer os meus pecados diante de Deus e diante de mim mesmo, confessar: olha, eu cometo pecado. O meu pecado, o nome dele é tal. E muitas vezes a gente gosta de esconder o nome, né? Falar: não, eu pisei na bola. Não, você pecou. Você pecou aqui. Você pecou no seu coração. Você pecou no seu egoísmo. Ai de mim. Reconheço o meu pecado. E isso a gente tem que evitar dois extremos aqui, tá? Tem um sujeito chamado Franz Kafka, que ele fala assim, ó: estou sozinho porque eu me sinto o pior de todos. E tem um outro sujeito que eu gosto mais, que chama Fyodor Dostoiévski, que ele fala assim: estou sozinho porque eu me sinto melhor do que os outros. Kafka: estou sozinho porque eu me sinto o piorzão de todo mundo. E Dostoiévski vai falar: eu fico sozinho porque eu acho que eu sou melhor do que todo mundo. A gente tem que evitar esses dois extremos, irmãos. O pecado não pode gerar em mim uma diminuição ao ponto de que todo mundo é melhor do que eu, coitado de mim, vocês não têm dó de mim? Mas muito menos a minha percepção de que eu sou melhor que você porque você tem um pecado que eu não tenho, não pode me colocar superior a ninguém. Então eu preciso entender que sou pecador, mas isso não deve fazer de mim a pior pessoa do mundo e muito menos a melhor pessoa do mundo. Eu preciso olhar para o meu pecado diante do Senhor, o Santo de Israel, e falar: eu preciso mudar. Porque o meu pecado por mais clássico que seja, mais mínimo que seja, como um falar palavrão, ele nunca é um pecado contra mim mesmo somente. Ele é um pecado contra o outro. Por isso que a palavra vai dizer assim, ó: sem santidade ninguém verá a Deus. Mas nós sabemos que nós só vamos ver a Deus por causa da santidade de Cristo. Não é por causa da minha santidade. É a santidade de Cristo que vai me colocar diante de Deus. Amém? Amém mesmo? Mas sem santidade ninguém vai ver Deus em mim. Sem se parecer com Deus, a comunidade não vai enxergá-lo em mim. Eu preciso abandonar o meu pecado hoje. Você sabe por quê? Para que eu consiga demonstrar a Deus aonde eu for. Para que os outros, ao me enxergar, identifiquem a mim como um homem de Deus. Para que as pessoas me conhecerem, ela fala: eu conheci o amor de Deus porque eu conheci aquela pessoa. É por isso que eu tenho que abandonar meu pecado. Para que eu demonstre Deus. Eu preciso abandonar meu pecado por minha causa, é verdade, por me santificar a mim mesmo, através do sangue derramado de Cristo, eu me santificar com as minhas atitudes de abandonar o meu pecado. Entende o que eu quero dizer com me santificar, né? Abandonar o meu pecado, não me colocar santo diante de Deus, porque isso é só através de Jesus Cristo. Eu tenho que me santificar, abandonar o meu pecado, deixar o meu pecado para trás e viver uma nova vida, para que as pessoas conheçam a Jesus através de mim. Amém? Depois, reconhecer a nossa parcela do pior da sociedade. Aí o verso 5 vai falar: então gritei: ai de mim, porque estou perdido, sou pecador. E não só isso, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu vivo no meio de povo tão ruim quanto eu.
Eu vivo no meio de uma sociedade tão má quanto eu faço ela ser. É isso que eu quero passar para você. É verdade que eu devo me santificar, abandonar o meu pecado para fazer da minha vida e a vida do outro melhor. Mas você sabe quem faz a sociedade ruim que ela é? Eu. Sou eu que faço a sociedade ser tão ruim quanto ela é. É o meu pecado que faz a sociedade tão ruim como ela é. Sou eu que deprecio a educação. Sou eu quem voto e coloco as pessoas onde elas estão e elas são corruptas. Elas são corruptas porque elas me representam. É o meu pecado quem gera a sociedade, a forma ruim que ela está. Então eu, antes de mais nada, tenho que saber, eu tenho que mudar caso eu queira uma sociedade melhor. A minha vida precisa mudar caso eu queira uma sociedade melhor. A gente participa de uma cultura má, uma cultura de todo tipo de problema, de maledicência, porque nós somos esse problema. Nós cultivamos uma sociedade assim. Então, eu tenho que assumir a minha parcela da sociedade, a minha parcela de problemática da sociedade. Sem isso, irmão, o nosso pecado vai ser só aqueles pecados da latinha, nós vamos cuidar somente deles, e o mundo, o Brasil, a comunidade, Maringá, o bairro do Novo Horizonte, não vão perceber Jesus Cristo, porque nós estamos lidando com pecados de imoralidade, de vício e de crime, mas não estamos demonstrando a única pessoa que pode de fato mudar a nossa comunidade, mudar a nossa sociedade, mudar o nosso país, que é a pessoa de Jesus de Nazaré. Precisa começar de mim, entendendo que eu faço parte do problema do mundo. Eu faço parte do problema da minha comunidade. Eu preciso olhar para mim e saber, a minha comunidade precisa mudar através de mim. O meu trabalho precisa mudar através de mim. É através de mim que a transformação de onde eu estou vai acontecer. É através das pessoas olharem para mim e identificar Jesus que as coisas no meu trabalho vão mudar. É através de mim que as coisas vão mudar na onde o Senhor me colocar para mudar. Amém? E para terminar, o perdão é automático. Não é automático. O perdão não é automático. Ele não surge de repente. Mas ele é transformador. Os versos 6 e 7 vai dizer assim: Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia sido tirada do altar, com uma tenaz, com um equipamento, um alicate. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. E eu quero ler para você agora, lá no final do livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5, que diz assim, que eu acho o versículo mais lindo de toda a Escritura. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos curados. O perdão, essa tenaz que pegou uma brasa, um carvão em chamas e colocou na boca do profeta Isaías, para que ele se transformasse. Esse é um símbolo de perdão, jogando lá para o capítulo 53, para a cruz de Cristo, onde o profeta mais messiânico da Bíblia vai falar da cruz, do processo de derramamento de sangue em favor de mim, do meu pecado. Essa tenaz que aponta para a cruz, essa brasa que aponta para a cruz,
que ela toca a minha boca, que ela toca a sua boca, e que ela santifica você, ela perdoa você dos seus pecados, que é a cruz de Cristo, que é a pessoa de Cristo morrendo em favor da minha vida, dos meus pecados, sendo os meus enlatados mais clássicos, ou os pecados que eu ainda não consegui perceber. Isso já aconteceu, irmão. Você não precisa sair daqui moído essa noite. Você é perdoado. O perdão já chegou, mas esse perdão ele não é automático. E Jesus perdoou você, você não precisou fazer nada para isso. Mas você precisa tomar uma atitude de perdão. As pessoas não vão olhar para você e reconhecer a pessoa de Jesus se você não tomar uma atitude de perdão. De perdão com o mundo. Você não é o coitadinho do mundo, como diz Franz Kafka. Eu me sinto pior, por isso eu estou sozinho. Você não deve andar sozinho, porque o mundo não te deve nada. Você precisa perdoar esse mundo. Esse sistema de justiça que você acha que tem, que você está bravo com tudo e com todos, que você se sente revoltado, isso precisa ser perdoado no nome de Jesus, porque você já é um ente perdoado. Agora você precisa viver esse perdão. Aquela pessoa que fez o imperdoável com você, você precisa viver esse perdão. Esse é um movimento que não é automático, irmão. É automático somente aquele que você recebeu, da cruz de Cristo. Irmão, você não precisa fazer nada para ser perdoado, tá? Nós, como presbiterianos, cremos que é o Senhor que veio no nosso encontro. Foi Ele que derramou o seu sangue em nosso lugar. Nós somos perdoados. Nós precisamos agora viver como perdoado. E o problema é que a gente tem vivido um processo religioso e que não demonstra que nós somos perdoados ao mundo. É por isso que tem um monte de gente que se considera cristão, mas as suas atitudes não representam a pessoa de Cristo. Porque são pessoas que não perceberam quem são. Não perceberam que o sangue foi derramado por ela. E que ela tem um movimento intencional a ser feito com o mundo. Eu não posso, irmão, me irritar com qualquer coisa mais. Você me perdoa, irmão, mas a gente parece que está irritado com tudo somente. A gente está irritado quando liga a televisão. A gente liga a televisão e fica irritado. Liga a rádio e fica irritado. Ou vê uma matéria na rede social, você fica irritado. Esses dias eu me peguei irritado porque eu não conseguia abrir a tranca da porta da casa, irmão. Oh, meu Deus do céu, será que a Rosemar trocou a tranca aqui para não entrar mais? Não conseguia abrir a porta. E começa a ficar irritado. E, irmãos, no nome de Jesus, o que a gente se tornou no trânsito, irmão? Agora estão inventando xingamento gospel, né, pastor? Ô filisteu. Para dar uma melhorada. Deus está vendo que não é filisteu que você queria falar, viu? A gente está num processo de irritabilidade com o mundo, irmão. Irmão, no nome de Jesus. Viva o perdão de Cristo para você. Em nome de Jesus, irmão. A gente não pode ser alheio das notícias. Eu não estou falando para você virar um ignorante, de não abrir mais matérias para ler o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Em nome de Jesus. Mas para de murmurar com essas notícias, irmão. Deixa o Trump e o Alexandre de Moraes se resolver, irmão. Em nome de Jesus. Para de levar a irritabilidade para o seu trabalho, irmão. Seja crente. Para de remoer coisas que você não devia remoer, irmão. Seja crente. Parece que a gente está irritado até com a natureza. Os dias ficam mais cinzas quando a gente está assim. A gente precisa, para que as pessoas olhem para mim e reconhecer em mim uma pessoa dócil, cheia do Espírito Santo, que ao falar transborda amor, ao falar transborda misericórdia, ao falar transborda perdão. A gente precisa viver o perdão que nós temos.
A gente precisa viver o cristianismo do Cristo crucificado e do ressuscitado. Precisamos, ao mostrar a santidade de Deus, mostrar que somos dóceis. Jesus Cristo foi dócil, irmão. Até o último momento ele foi dócil. Até o final da sua vida ele foi dócil. Nós somos discípulos de Jesus. Muitas vezes a gente se considera discípulo de Davi, de qualquer coisa puxa espada, de Moisés. Nós somos discípulos daquele que foi chamado o Príncipe da Paz. Nós somos discípulos, nós somos agentes do Espírito da Paz, do Espírito da reconciliação. Você, irmã e irmão, vocês são agentes de reconciliação. E se você não tem demonstrado uma atitude reconciliadora, as pessoas ao te conhecer, as pessoas ao conhecer o Espírito ao qual você está possuído, que é o Espírito Santo de Jesus, não consegue ver reconciliação, ver paz, ver perdão, ver união, ver Cristo na sua face, irmão. Você precisa hoje tomar uma decisão de ir além desses três enlatados, do crime, da moral e do vício. A gente tem que ir além. A gente tem que olhar para a sociedade e falar: essa comunidade precisa de mim. Eu não posso fechar os olhos, como foi o pecado de Sodoma. Eu não posso fechar os olhos, como foi o pecado de Gomorra. Eu tenho que viver isso aqui. Isso aqui é para eu resolver. Isso aqui é para mim. Porque eu fui colocado aqui. E eu fui colocado aqui para ser um agente de justiça, um agente de paz, um agente de misericórdia, um agente perdoador. Eu fui colocado aqui para viver isso. Eu não quero ser um colaborador do pecado de Sodoma. Eu não quero ser um colaborador com o pecado de Judá, a qual o Senhor, através do profeta Isaías, está denunciando. Eu não quero fazer parte de uma sociedade, de uma comunidade que parece, que sofre, comigo ali, sem fazer nada. Eu quero viver a graça de Jesus onde eu fui colocado. Eu quero transparecer a santidade de Deus, não porque eu sou santo, mas porque Jesus, que é o Santo de Deus, derramou o seu sangue sobre mim e me encheu de consciência de pecado. E eu abandono não os primeiros enlatados de pecado, mas os pecados que faz da comunidade onde eu estou uma comunidade ruim, má, perversa, através de uma atitude que representa a pessoa de Jesus de Nazaré aonde eu estou. Eu quero fazer essa oração. Porque não, eu não estou nadando de braçada, irmão. Se você também entende que não está, quero que você me acompanhe nessa oração, ficando de pé. Deus Santo, no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Não só os pecados do vício, da imoralidade e até mesmo de criminalidade, caso tenha algum caso aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, mas não só isso. Perdoa a nossa indiferença, a nossa arrogância, de achar que somos melhor que nossos irmãos. Perdoe, Senhor, porque eu não estou vivendo o teu perdão aonde eu estou. Perdoe porque eu não estou assumindo a minha parcela de culpa na sociedade ruim, Senhor, que eu vivo. Perdoa porque, Senhor, eu não tenho olhado para o meu irmão necessitado e tenho estendido a mão para ele. Ele continua sendo invisível diante de mim, Senhor. Me perdoa. Perdoa a tua igreja. Não queremos, Senhor, não queremos viver um cristianismo de bio de Instagram, Senhor. Não queremos viver um cristianismo, Senhor, de
de autoafirmação. Sim, eu sou cristão. Nós queremos viver um cristianismo que transforma o lugar onde o Senhor colocou a gente. Nós queremos viver o Evangelho, nós queremos viver o reino de Cristo, nós queremos ser agentes de perdão, nós queremos ser agentes de graça, nós queremos ser agentes de transformação. Senhor, perdoa os nossos corações. Senhor, que a sua voz nos alcance, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar, sermos transformados pela tua voz, sermos modificados pela tua voz. Senhor, que nós possamos ser gente que o povo, o mundo, Maringá, olha para nós e nos reconheça, Senhor, como agentes de Jesus, discípulos de Jesus, não porque temos um jeito de vestir, não porque temos um jeito de falar, mas porque as pessoas olhem para nós, identificam o teu amor, olhem para nós, identificam a tua graça, olhem para nós e identificam o teu perdão. Senhor, no nome de Jesus, é esse tipo de gente que nós queremos ser. E nós te louvamos, porque o Senhor é o único que pode transformar a nossa vida em gente do teu reino, gente do bem, gente do teu amor. E te pedimos gratos, no nome de Jesus. Amém. Amém.